Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 8 de fevereiro de 2025. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Isso são palavras de Jesus. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, a todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições, o Teu Evangelho, a Tua Boa Nova, com o auxílio inestimável da doutrina espírita, que tanto tem nos ajudado a compreender melhor esses ensinamentos, essas lições, e que podem, se nós soubermos aproveitar, fazer com que nós mudemos, alteremos o nosso ponto de vista sobre a nossa vida aqui na Terra, sobre os porquês da vida, as coisas, as vicissitudes, as dificuldades pelas quais passamos. Enfim, Senhor, faz-nos compreender o sentido da vida, os porquês da vida. Então, por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, agradecemos antecipadamente e pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus amigos, nós estamos a nos aproximar de um feriado que não é apenas nacional, mas é mundial. Porém, não é em todos os países celebrado da mesma forma, que é o quê? O famoso, e para alguns tão esperado, Carnaval. Só que esse feriado, para nós, principalmente espíritas, mas não somente nós espíritas, nós, de uma maneira geral, espiritualistas, que nós sabemos que a vida verdadeira não é essa em que nós estamos agora, nessa fase de encarnados, nós espiritualistas que sabemos que somos espíritos e após a nossa morte biológica de corpo de carne, continuaremos a nossa jornada, a nossa trajetória, nós cristãos, de uma maneira geral, que já recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo as lições, as advertências em relação à morte, não podemos, ou até podemos, mas não devemos, coadunar, compactuar com as coisas negativas, ou como diria e disse Paulo, o que é pecado que gera morte. Tristeza que gera morte. Por quê? Não, Rafael, você está chamando carnaval de tristeza? Sim, por quê? Porque na medida em que aquilo ali é uma ilusão, é um culto à carne. Carnaval, festival da carne. Ué, há veganos que celebram o carnaval. Que incoerência, não é? Não comem carne, mas celebram o carnaval. E muitos de nós, cristãos, não somente os católicos, até passamos no período da quaresma
por um jejum de carne, né, e tudo mais, após o carnaval, né, até a Páscoa, e como se isso realmente fizesse muita diferença nas nossas vidas. E, no entanto, Jesus falou que quando os apóstolos quiseram e tentaram expulsar os demônios daquele rapaz endemoniado, e não conseguiram, e o pai, inclusive, foi a Jesus dizendo: já pedi, já apresentei aos seus discípulos, Senhor, para que eles expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus vai e responde: para esta casta de espírito, só muito jejum e oração. Jejum de quê? De determinadas comidas, de determinados alimentos? Lógico que não. Jejum de pecado, jejum de erro, jejum de deslize. Ah, Rafael, mas nós estamos num mundo de provas e expiações, nós somos espíritos imperfeitos. Sim, mas há escolhas que nós fazemos, opções que nos levam a permanecer no erro ou a nos mergulharmos, né, num tanque de erros, e outras que nos fazem mergulhar num tanque como o tanque de Beteso, né, que era considerado um tanque de cura, que fazem com que nós saiamos da lama e consigamos caminhar e não mais, né, chafurdar como se fôssemos porcos. Então são escolhas que a gente faz. Alguém obriga? Não. Os cristãos, na época lá dos primeiros cristãos, sendo perseguidos, ameaçados de morte, em plenos circos romanos, com feras famintas prestes a lhes devorarem, né, os corpos, estacas, né, fogueiras preparadas para queimar os cristãos, soldados com flechas envenenadas, apontadas, enfim, uma série de tipos de mortes que ninguém quereria, né? E, no entanto, muitos deles, que são os primeiros heróis do cristianismo, não negaram Jesus, fizeram a sua escolha. Um dos contos mais bonitos que está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, é sobre Joana de Cusa, que foi uma cristã, né, verdadeira, seguidora de Jesus, estava no momento já lá de certa idade mais avançada, presa juntamente com seu filho jovem e na iminência de ambos serem mortos pela morte na fogueira. Seu filho, ainda jovem, imaturo, por certo, naquele momento, naquela encarnação, implorava para que sua mãe negasse Jesus e eles pudessem continuar vivos. E ela disse, né, para ele, sabendo que ela e ele, o seu filho, morreriam daí a alguns instantes: meu filho, cala-te, tu não sabes o que pedes. Né? Jesus morreu por nós. E ele: mãe, por favor, abjura, nega, né? Tudo bem, a gente continua sendo cristão, mas agora vamos negar. E ela: não, vamos dar o nosso testemunho, a nossa fidelidade. São escolhas? São escolhas. Alguém pode obrigar a gente a fazer alguma coisa? Não. Tudo que acontece na nossa vida são escolhas que nós fazemos. Nós queremos fazer. Nós permitimos que a pessoa, né, nos conduza, né, nos indique, nos sugira isso ou aquilo,
e a gente faz ou não, né? A gente opta por isto ou por aquilo. Tem até um poema, né, não sei se de Cecília Meirelles, né, ou isto ou aquilo, né? Então, ninguém pode colocar a culpa nos outros. Ah, não, eu fiz porque fulano não. Fulano pode ter sido alguém que lançou a ideia, a semente, né? Mas a opção, quem escolheu fazer aquilo, seguir aquele caminho, continuar desse ou daquele jeito, nessa ou naquela circunstância. Ah, Rafael, mas tem toda uma questão de projeto reencarnatório e tal. Meus irmãos, nós não encarnamos para o erro. Nós não encarnamos para fracassar. Nós encarnamos para superar as dificuldades. Nós encarnamos para progredir, para evoluir, para resistir às tentações. Então, ninguém pode se excusar das coisas que acontecem, das escolhas que fazemos, colocando a responsabilidade nos outros, na vida. Né? Muitos há que falam, ah, coitado, ele é uma vítima da sociedade. Isso não existe. Vítima da sociedade. Nós somos vítimas das nossas escolhas, seja encarnados, seja desencarnados. O que nós vivenciamos aqui é fruto de nós mesmos e mais ninguém. Então a gente não pode, quando a gente não encontra muitas vezes uma pessoa para colocar a culpa nela, a gente culpa a sociedade, a vida ou até mesmo Deus. Chegamos ao cúmulo, né, de blasfêmia, de culpar Deus. Deus que está fazendo isso comigo. Deus nada. Deus é o Pai de amor, Pai de justiça. Então, Pai de misericórdia. Então, Deus, ele não quer ver os seus filhos sofrendo, infelizes, desgarrados, fora do caminho certo. Por isso ele enviou Jesus. Por isso ele enviou Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ué, se Deus enviou Jesus para que ele nos mostrasse qual é o caminho correto, isso é um sinal de quê? De que ele quer que a gente percorra o caminho correto. O caminho que nos conduz à salvação. E não esse caminho tortuoso que muitas vezes a gente escolhe e que faz com que nós esbarremos, resvalemos, né, nos acidentes de percurso que acontecem porque nós escolhemos esse caminho tortuoso. Na estrada pavimentada, boa, sinalizada, a gente só vai sofrer acidente se a gente não respeitar as regras, se a gente não tiver o cuidado, né, necessário para conduzir o nosso veículo de forma segura, né, de forma comedida. Nunca colocaremos, né, a culpa nos outros. Porque, mas veio um cara desembestado e tal. Então, se você tivesse com cuidado, né, devagar, né, talvez você pudesse desviar. E se eu não conseguir desviar, Rafa? Por certo, aí sim, aquilo era necessário e estava na sua programação. Mas na maioria das vezes a espiritualidade permite que nós, com o nosso livre-arbítrio, escolhamos se a gente quer ir por um determinado lugar ou por outro, se a gente quer fazer isso ou se quer não fazer isso assim, deixar de fazer. Então, a liberdade que nós temos de escolher uma ou outra coisa, ela não nos é retirada, né? Então, eu não vou lembrar agora qual é o autor que fala, não sei se é o Huberto Roden, que diz que o livre-arbítrio, né, é a maior bênção, digamos assim, que nós temos, o maior privilégio, mas também o maior perigo, né? Por quê?
Porque se a gente fizer mau uso dele, a gente vai ou caminhar, se fizer bom uso, por um caminho bom, reto, pavimentado, ou então, se a gente fizer mau uso, um caminho lá todo esburacado, cheio de curvas, né? Sem acostamento, próximo a um despenhadeiro. São opções que nós fazemos. Então, por isso, nós escolhemos esse texto aqui de Vinícius, do livro Nas Pegadas do Mestre, mais uma vez, né, um dos textos maravilhosos desses livros maravilhosos de Vinícius. O texto é a vida e a morte. E nós, né, como dissemos agora na introdução aqui da nossa reflexão, da nossa pregação de hoje, estamos a nos aproximar de um feriado que, na verdade, é a morte espiritual, ainda que por algum período apenas. Por quê? Porque é o pecado. Aquele que está em pecado está morto, disse Paulo, né? E, como eu disse também, mas não terminei o raciocínio, é a tristeza. Por quê? Porque, embora muitos de nós estejamos na efusividade, né, naquela coisa e tal, achando que a gente está vivenciando uma alegria, tudo de bom, e música, e samba, e não sei o quê e tal. Quando a gente cai em si, né, e aí a gente vê excesso de bebida, libertinagem, né, promiscuidade, doenças que são transmitidas nesse período, gravidez, né, que acontece por falta de cuidado, de irresponsabilidade, pessoas que se encontram, nunca se viram, um lá do Oiapoque e outro do Chuí, e se relacionam ali, naquele local ali, muitas vezes até na vista de todo mundo, né? Não tem o pudor, né? Desaparece nesse período. As pessoas saem às ruas ou semi-nuas ou nuas totalmente, né? Então, e a gente que tem acesso aí à literatura espírita, a gente pode ver, né? Quais espíritos estão dirigindo tudo isso, né? Esse período todo aí, esses acontecimentos, essas festividades, não somente, né, os desfiles, mas tem bloquinho de rua, bailes, né, e tal, e são coisas assim, que a gente, às vezes, que nunca viu, nunca foi, a gente fala assim, gente, isso não é verdade que está acontecendo, isso deve ser algum filme, alguma montagem e tal, mas é verdade. É algo surreal. E a gente fica apavorado de ver, às vezes, uma pessoa conhecida, né, ou alguém que a gente achava e tinha, né, em alta estima, achando que era uma pessoa assim, assado, com tais virtudes, né, com tais qualidades e tal, e a gente vê, ué, é aquela pessoa mesmo, é aquele fulano, é aquela Beltrana. Então, você se surpreende e a pessoa depois pode ser na mesma vida, quando ela atinge, né, a maturidade, ou numa outra vida, no plano espiritual, fala, puxa vida, né? Tudo por conta do egoísmo e do orgulho. Por quê? Porque quer vivenciar prazeres imediatos, né? Aí tem droga, bebida, sexo e outras coisas mais, né? E tudo junto ali, acontecendo, né? A pessoa às vezes utiliza-se, né, desses recursos, desses meios aí, ao mesmo tempo, inclusive, de tudo, né? E em nome do prazer da carne, festival da carne, carnaval. E, no entanto, é uma morte. Por quê? Porque violenta, anula, aniquila a nossa essência, que é uma essência divina.
Nós somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus. Deus compactua, coaduna, acha bom, concorda, né, com isso tudo? Claro que não. Mas permite, por quê? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então ninguém pode falar, eu fui impedido. Impedido não, você faz o que você quiser. Arque com as consequências depois. Então, em contrapartida, casas há, igrejas, instituições religiosas, casas espíritas, que fazem encontros de carnaval para ficar estudando, orando, meditando. É uma opção. Não vou porque é muito chato isso, ficar o dia inteiro estudando, coisa chata, eu quero curtir o carnaval. Tudo bem, vai lá, faz sua opção. Depois, quando, às vezes, na mesma família, um avança mais e o outro fica para trás, fala, puxa vida, né, lá no plano espiritual, por que eu não estou conseguindo ficar com a minha mãe, com meu pai, com meu avô, com a minha avó, né? Cadê que eu não vejo? Ou até mesmo, né, digamos, com a minha esposa, né? Eu com a minha esposa comigo, eles avançaram, eu estou aqui. Por que isso? São as opções que nós fazemos, né? E às vezes a gente até tem, como diz Emmanuel, né, esses anjos desconhecidos dentro das nossas famílias, dos nossos lares ou dos nossos grupos, né, religiosos, e a gente não abre o olho, não percebe, né, a importância, às vezes, de um exemplo de uma pessoa como essa. Então, Vinícius, aqui no livro Nas Pegadas do Mestre, no capítulo intitulado A Vida e a Morte, que tem por epígrafe também do Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26, e Paulo aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 15, versículos 26 e 53. Leiamos primeiro o capítulo 11, versículos 25 e 26 de João. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim, nunca morrerá. Podeis crer nisto? Agora, a questão é, o que é crer em Jesus? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que é crer verdadeiramente em Jesus? Né? E depois, Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 26 e 53. O derradeiro inimigo a vencer é a morte, porque é preciso que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Então, quer dizer, o nosso corpo de carne aqui, ele é corruptível. Ele é passível de compactuar com tudo de errado que existe, né, no mundo e que gera o aniquilamento, né, a morte do espírito, muitas vezes. Que é isso, Rafael? Calma que a gente vai estudar isso junto hoje. E este corpo mortal se revista da imortalidade. Corpo mortal se revista da imortalidade? Vamos ver tudo isso juntos hoje nessa reflexão. Diz Vinícius, morrem as flores que engalanam nossos jardins, morrem os lírios que alegram os campos, morrem as árvores seculares dos bosques, morre o gramado dos prados, morre a relva fresca das campinas e o musgo verde que tapeta as várzeas. Morrem os animais, morre o passarinho alegre e trêfego, cujo canto melodioso e doce quebra o silêncio das matas, enchendo-as de encanto e de poesia. Morre o ancião alquebrado, desiludido. Morre o moço, no verdor dos anos, com o peito estuante de esperança e a alma a transbordar de fagueiras aspirações. Morre a donzela no alvorecer dos mais cálidos anelos. Morrem pais, deixando filhos na orfandade. Morre, finalmente, a criança loura e garrida, encanto do lar,
enlevo da mãe, extremosa e terna. Ou seja, todos morrem. O que significa essa pavorosa hecatombe? Pergunta Vinícius. Será acaso este mundo uma vasta necrópole? Pertencerá à morte a última palavra na odisseia da vida? Fomos criados para a morte? Quando nossa alma tem fome e sede de vida? Absolutamente não. A morte lúgubre e tétrica, cruel e inexorável, tal como se apresenta em nosso meio, não passa de um cartel de desafio, concitando-nos a conquista da vida. A morte, como a sombra que dá relevo ao quadro, vem chamar-nos a atenção para o valor e a beleza da vida. Nós, seres habitantes de um mundo de provas e expiações, que é o segundo no degrau, né, da escala evolutiva dos mundos, nós, como espíritos inferiores ainda atrasados, nós precisamos, muitas vezes, dessas dualidades. Por quê? Porque muitas vezes a gente só valoriza determinadas coisas, determinadas situações, determinadas circunstâncias, determinadas oportunidades, determinadas bênçãos quando a gente perde. E a morte está nesse contexto. Então a gente valoriza a luz do dia quando a gente sabe o que é a ausência de luz durante a noite. Quando falta energia elétrica, né, que a gente fica dentro de casa sem saber onde está cada coisa, né, tateando a parede para poder ir de um cômodo para o outro, né? Quando a gente, nesse período de verão, né, aqui no Brasil, em alguns locais, né, mais especificamente, o calor está, né, a testar todas as nossas virtudes e falta energia, nem um ventilador a gente consegue ligar, muito menos, né, os que têm ar-condicionado. E a gente começa a ficar irritado, inquieto, impaciente e só piora, né, a situação. Quando que a gente valoriza o ventilador funcionando, a luz iluminando o ambiente, o ar-condicionado refrigerando, né, o quarto lá onde nós dormimos, né, ou o estabelecimento, o local onde nós trabalhamos e tal, quando falta esse conforto, né, essa comodidade, essa bênção que são a luz elétrica, né, a invenção do ventilador, do ar-condicionado, né, a possibilidade de nós pagarmos a conta de energia um pouco mais alta quando usamos o ventilador, o ar-condicionado com mais frequência. Então, quando falta, olha a dualidade aí, é que a gente dá valor àquilo que a gente já teve. Ou a gente vivencia isso diariamente, né? Dia, noite, luz, treva, né? Penumbra, treva, saúde, doença, e por aí vai, né? Então, a morte está nesse contexto. Nós, muitas vezes aqui encarnados, só valorizamos a vida, ou quando desencarnamos, lá na espiritualidade, opa, puxa vida, quanta coisa que eu tive, né, de oportunidade nessa encarnação, quantas pessoas boas se aproximaram de mim, quantos amigos me orientaram, me ajudaram, quantos espíritos desencarnados me intuíram, me sugeriram boas coisas, e eu, né, fiz ouvidos de mercador, virei as costas, achei que eu era dono de mim mesmo, eu que tomava conta da minha vida, né? Eu que sou dono do meu nariz. Enfim, desde pequeno a gente já vai mostrando até diante dos nossos pais, né, o que a gente é. Não,
eu que sou dono do meu nariz, eu que sei da minha vida. Enfim, e depois a gente quebra a cara, né? E aí, mais tarde, né, igual a parábola, Jesus, meus irmãos, ele não falou nada que seja dispensável. Ah, essa fala aí de Jesus não tem muita importância. Todas as falas de Jesus têm importância. E o silêncio de Jesus também tem importância. Crucial, fundamental nas nossas vidas. Jesus contou a parábola do filho pródigo. O filho pródigo é exatamente esse retrato de nós outros que acha que a gente que sabe tudo, né? Que, ó, eu tomo conta da minha vida desde que eu sei, não precisa falar nada, eu sei. Já estou com tal idade, já sou maior de idade. Então, às vezes, a gente atinge a maioridade, o pai e a mãe continuam, né, preocupados, zelando. A gente fala, agora você não precisa falar mais nada, porque eu sou maior de idade. Eu que tomo conta da minha vida. E aí, daqui a pouco, a gente vai, né, ter uma decepção, fazer algo errado. E muitas vezes, o que acontece? Mesmo a gente sendo maior de idade, a gente volta para o papai e para a mamãe, né? Puxa vida, vocês estavam certos, né? Bem que vocês me avisaram, né? E não somente aqui, né? Às vezes na espiritualidade desencarnada a gente puxa vida. Eu tive essa oportunidade, tive essa bênção, tive esse carinho da espiritualidade, né, dos espíritos amigos e benfeitores, dos espíritos familiares e simpáticos. Mas, às vezes, a gente sonha, né, com um espírito até e acha que aquilo é coisa da nossa cabeça, né? Está lá nas obras de André Luiz, né? Quantos espíritos, durante o desdobramento, durante o sono, são alertados, encontram com seus anjos guardiães, com os seus familiares que estão em condição de ajudar, e são alertados, orientados, acordam com aquilo, lembram-se, mas falam, que nada, isso é coisa da minha cabeça, foi só um sonho, foi só um sonho. Então, são as escolhas que nós fazemos. E aí, continuando aqui, Vinícius, a morte, como a sombra que dá relevo ao quadro, vem chamar-nos a atenção para o valor e a beleza da vida. A morte intervindo no cenário da vida não pretende destruí-lo. Olha aí. Intervindo no cenário da vida não pretende destruí-lo. Ao contrário, ela constitui o maior incentivo para a aquisição da vida verdadeira. É a gente saber valorizar aquilo que é perene. O corpo acaba. O corpo acaba. O espírito acaba? Não. Mas existe, vamos já ver, uma espécie de segunda morte que atinge até mesmo nós outros no plano espiritual. Isso já está disponível, ó, há muito tempo na literatura espírita, mas muitos de nós não acessamos, né? Não tomamos conhecimento, não nos interessamos. Bom, ninguém daria à vida o devido valor, diz Vinícius, e importância se não fora o seu aparente aniquilamento determinado pela morte. Por exemplo, voltando aqui, né, à questão dessas dualidades. Muitos de nós só valorizamos o pai, a mãe, o avô, a avó, né? O irmão, a irmã, o professor, o amigo, o dirigente da casa espírita, depois que eles estão desencarnados. Porque enquanto estavam aqui, a gente nunca deu valor. Estão fazendo a sua função, né? O pai e a mãe, está fazendo a função dele. Ele é meu pai, pô, ele é minha mãe, ela é minha mãe. O dirigente da casa espírita, cheio de cuidado, de regras para nos educar, né? Está fazendo a função dele e ainda por cima, né?
chato, porque cheio de... Está nos educando, nos disciplinando, nós que somos espíritos rebeldes. E aí a gente só vai valorizar, né, depois que a pessoa desencarna, ou depois que nós desencarnamos. Então, é aquela conversa, às vezes, que o avô ou a avó teve, o professor, né? Que isso, fulano? Que caminho que você está escolhendo na sua vida, né, e tal. A gente fica rebelde, chateado, zangado com esse professor, não quer mais assistir a aula dele, porque ele conversou de forma, né, paternal, ou se for uma professora, de forma maternal conosco, e a gente fica chateado. O professor, a professora, o amigo, o dirigente da casa espírita que faz isso conosco, ele está querendo o quê, né, ou ela? O nosso bem. Mas a gente quer o quê? A gente quer a morte, né? A gente quer o pecado, a gente quer o erro. Então, o orgulho faz-nos não enxergar, né, a beleza, a grandeza, a maravilha que é uma pessoa a nos orientar, né, a se preocupar conosco. Então, diz Vinícius aqui, né? Ninguém daria à vida o devido valor e importância se não fora o seu aparente aniquilamento determinado pela morte. É a morte que faz o homem pensar na vida. Deus não encartou a morte no programa da criação visando a destruir essa mesma criação. Seria um contrassenso, né? Ué, Deus não criou a vida? Então como é que ele permite a morte? Ele está aniquilando a sua própria obra? Né? Está desfazendo o que ele fez, o que ele faz? Lógico que não. Né? E também nós sabemos que, à medida em que nós avançamos, né, na escala evolutiva, espiritual, né, individual de cada um de nós vamos nos libertando de certas coisas. Então, algumas coisas que são necessárias nesse plano, nesse mundo de provas e expiações, deixam de ser necessárias em mundos mais avançados. É a morte que faz o homem pensar na vida. Deus não encartou a morte no programa da criação visando a destruir essa mesma criação. Fruto do seu amor. Seu propósito é fazer que a vida evolva de estágio em estágio, tornando-se cada vez mais intensa, mais estável, até culminar na eternidade, triunfando da morte definitivamente. Aí a gente não vai precisar desencarnar mais. Só isso. Olha que maravilha. Não vai precisar desencarnar, não vai precisar ter isso que a gente vivencia hoje, que é essa separação momentânea, mas é uma separação, digamos, intensa, né, que nos abala, que é a morte aqui na Terra, né? A morte das pessoas que nós amamos, né, das pessoas que nós conhecemos, convivemos, que nos influenciaram positivamente, né? Então, às vezes, a gente vê, por exemplo, até um ídolo, digamos, né? um herói, né, nacional, como, por exemplo, Ayrton Senna, né, quando desencarnou, né, morreu. A multidão que foi, né, compareceu ao velório de brasileiros, foi algo assim, todo mundo se surpreendeu, até os jornalistas. E era um rapaz novo, né, de 30 e poucos anos, mas que teve, né, uma influência positiva na população brasileira com o seu heroísmo, né, a forma a coragem, né, a ousadia, e começou a vencer, né, tudo e todos, literalmente, apesar das dificuldades, dos boicotes e tudo mais. Isso não é um exemplo inspirador para muitos? Lógico que é.
E aí morre, né, uma pessoa dessa e nós ficamos abalados, né? Então, a gente, nesse nível em que a gente está, a gente ainda precisa disso, muitas vezes. A morte, portanto, não é uma fatalidade contra a qual sejam impotentes os poderes do nosso espírito. A morte é um inimigo que nos desafia constantemente. Por isso Paulo falou, o último inimigo a ser vencido é a morte. É um inimigo que nos desafia constantemente, anuviando os horizontes de nossa vida. Não devemos, de modo algum, conformar-nos com ela. É necessário levantar a luva que a morte nos atira e combatê-la de viseira erguida, até reduzi-la à impotência. O poderio da morte funda-se em nossos defeitos. Olha aí. O poderio da morte funda-se em nossos defeitos. Ou seja, na medida em que nós permanecemos no erro, no vício, nos defeitos, na fraqueza, nós damos poder à morte. E na medida em que nós nos libertamos de tudo isso, na medida em que nós valorizamos o que deve ser valorizado, na medida em que nós entendemos que nós somos espíritos e não corpos, aí a gente enfraquece a morte ou aniquila essa morte. O poderio da morte funda-se... Não, vou reler aqui o parágrafo. É necessário levantar a luva que a morte nos atira e combatê-la de viseira erguida até reduzi-la à impotência. O poderio da morte funda-se em nossos defeitos, em nossas paixões e na fraqueza de nossa carne. Para vencê-la, é mister vencer primeiro nosso egoísmo, nossas dúvidas e nossa animalidade. Destruídos esses redutos, a morte perde todo o seu império e esvai-se qual bolha de sabão, desfeita ao sopro da brisa. Daí o dizer do iluminado apóstolo da gente: a morte é o derradeiro inimigo a vencer. A pura fé de Jesus Cristo, hoje ressurgida pelo evento do Espiritismo, dos escombros em que a sepultaram as paixões humanas, nos instrui sobre os melhores processos a empregar nesse combate glorioso, em que todo homem racional deve empenhar-se, pugnando pela vitória do espírito sobre a carne, da vida sobre a morte. Hoje, como há 20 séculos, Jesus está clamando: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim nunca morrerá. Podeis crer nisto? Aí a gente tem que fazer a escolha, né? A gente quer crer. A gente quer crer. E aí, vamos lá a esse assunto misterioso, polêmico, muitas vezes novo para muitos de nós, que é a segunda morte, a morte do espírito. Como assim, Rafael? Bom, no livro Libertação, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 6º, intitulado Observações e Novidades, olha aí, ó, é novidade para muitos. Num dado momento lá em que André Luiz ele está sob a orientação de Gúbio, benfeitor, instrutor, e eles estão analisando, como sempre, né, em toda a obra de André Luiz, eles estão analisando casos.
determinados espíritos, determinadas circunstâncias, espíritos desencarnados, espíritos encarnados, por que está acontecendo isso ou aquilo com esse ou com aquele espírito, no plano espiritual ou aqui na Terra, e os instrutores sempre a esclarecerem, orientarem, né, sugerirem determinada tomada de atitudes. E aí, ante o intervalo, diz André Luiz, espontâneo, num dado momento em que houve uma pausa, reparei não longe de nós, como que ligadas às personalidades sob nosso exame, certas formas indecisas, obscuras, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Vejamos, hein? No plano espiritual, né, André Luiz, num dado momento, num local lá, viu várias formas, né, ovoides, parecidos, né, com um ovo, né, formato de um ovo, e que eram mais ou menos do tamanho de uma cabeça, de um crânio humano, mais ou menos. Variavam, diz André Luiz, profusamente nas particularidades. Algumas denunciavam movimento próprio, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. Então, olha só, essas que estavam aparentemente inertes, sem movimento, sem vida até, né, parecendo que estavam mortas, as mesmas formas ovoides, umas até chegavam a se mover um pouco, outras totalmente paradas. Essas paradas estavam ligadas a outros seres, a outros espíritos, a outros ovoides, inclusive. Pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. Fixei demoradamente o quadro com a perquirição do laboratorista diante de formas desconhecidas. André Luiz era da área da ciência quando encarnado. Desencarnado manteve, porque nós não perdemos, né, o nosso jeito de ser quando desencarnamos. Grande número de entidades em desfile nas vizinhanças da grade transportavam essas esferas vivas como que imantadas as irradiações que lhes eram próprias. Nunca havia observado antes tal fenômeno, diz André Luiz. Em nossa colônia de residência, ainda mesmo em se tratando de criaturas perturbadas e sofredoras, o campo de emanações era sempre normal. Quer dizer, o que André Luiz está dizendo aqui? Ele já tinha visto vários espíritos em situação de sofrimento, né, em situação de penúria no mundo espiritual, mas sem perder a forma humana, né? Não daquele jeito ali, parecendo, né, uma ameba, né, uma bola, uma esfera, né? Que coisa estranha, que coisa diferente, né? Como é que pode um espírito chegar a esse ponto? Esses eram os questionamentos de André Luiz. E quando em serviço ao lado de almas em desequilíbrio, na esfera da crosta, aqui na Terra, nunca vira aquela irregularidade, pelo menos quanto me for até ali permitido observar. Inquieto recorri ao instrutor, rogando-lhe ajuda. André, respondeu ele, circunspecto, evidenciando a gravidade do assunto. Compreendo-te o espanto,
Vê-se de pronto que és novo em serviços de auxílio. Já ouviste falar de certo numa segunda morte. Hã? É o que, Rafael? Meus irmãos. Gúbio falando para André Luiz. Já ouviste de certo falar numa segunda morte? André Luiz responde, sim, acentuei. Tenho acompanhado vários amigos a tarefa reencarnacionista, quando atraídos por imperativos de evolução e redenção, tornam ao corpo de carne. De outras vezes, raras aliás, tive notícias de amigos que perderam o veículo perispiritual, conquistando planos mais altos. A esses missionários, distinguidos por elevados títulos na vida superior, não me foi possível seguir de perto. Ou seja, à medida em que a gente está num nível espiritual de espírito puro, o espírito, nesse grau, ele não precisa mais do perispírito. Ele não precisa mais do perispírito. É certo que, por exemplo, na hora que ele vai se fazer visível para alguém, ele não perde o perispírito. Mas ele, sabe aquela roupa que a gente tem guardado, que a gente não usa há anos? Mas está ali. A gente não mudou o manequim, né? Não engordou, não emagreceu, não ficou mais alto nem mais baixo. A roupa está lá, mas a gente não usa. Mas uma hora, se a gente quiser, se a gente precisar, a gente pode usar. Está ali. É exatamente isso. Né? O espírito evoluído, puro, ele não precisa mais do perispírito como nós aqui precisamos, para ligar, inclusive, ao corpo de carne, enfim, tudo que a gente sabe aí, né, do perispírito e as necessidades que nós temos. Né? Agora, ele não perde, ele deixa aquele veículo, digamos assim, né, aquela ferramenta guardadinha lá no arquivo dele, lá, tal. Se precisar, ele usa. Como, inclusive, no momento de um grande espírito vir à Terra, eventualmente, né, para poder empreender uma missão, enfim, como nós acabamos de ler aqui no relato aqui de André Luiz, pela fala, né, do instrutor Gúbio. Gúbio sorriu e considerou, sabes assim que o vaso perispirítico é também transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Perecível no sentido de não ser mais necessário a ser utilizado por um espírito puro. Embora, caso ele, digamos, repitamos, venha para um mundo em que o corpo de carne precisa de um perispírito para ligar, né, e permear a atuação do espírito como encarnado, esse espírito puro também vai usar o perispírito. Sim, acrescentei, reticencioso em minha sede de saber. Viste, companheiros, prosseguiu o orientador, que se desfizeram dele rumo a esferas sublimes. Lá não precisa mais, mas deixa guardadinho ali, no guarda-roupa, né? Cuja grandeza, por enquanto, não nos é dado sondar. A gente ainda não tem muita capacidade para entender essas coisas. E observaste, irmãos, que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispiríticos para renascerem na carne terrestre. Os primeiros são servidores enobrecidos e gloriosos no dever bem cumprido, enquanto que os segundos são colegas nossos e que já merecem a reencarnação trabalhada por valores intercessores, mas tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos, também perdem um dia a forma espiritual. Como assim? Ora, se a gente é renitente no mal, no erro, no pecado, no crime, o que a gente está fazendo com a gente mesmo?
a gente está aniquilando a nossa natureza, a nossa essência divina. Porque Deus nos criou. Nos criou para o bem, nos criou para o belo, nos criou para o puro, né? Para a pureza, para a beleza, para a bondade, o amor. Na medida em que nós só fazemos tudo que é contrário a isso, a gente está se aniquilando. Então chega um momento em que, mesmo no plano espiritual, a gente, digamos, né, aniquila, perde o perispírito e vira essa bola, essa ameba aí. E aí, quem quiser depois ler, né, com calma, e aí eu só contei esse pedacinho para dar vontade de ler mesmo. Como que um espírito desse recupera, né, o seu estado normal, né? Leia esse livro Libertação e toda a obra de André Luiz. Então, vejamos como é sério o problema, né, de o que nós escolhemos nas nossas vidas. Né? Nós estamos valorizando mais a carne ou o espírito? E aí, vejamos um texto para finalizar a nossa reflexão de hoje, intitulado Posses Definitivas. Essas sim. Né? O que a gente vai possuir de forma perene, né? Perpétua, definitiva? Vamos ver aqui nas palavras de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, capítulo 166. Posses definitivas. Eu vim para que tenhais vida, e a tenham em abundância. Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Forças exteriores, aparências. A mocidade maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres. Olha aí. Quero viver a vida, eu quero aproveitar, né? Eu quero pular o carnaval. Quando eu tiver velho, eu vejo essa questão de religião aí, de encontro, né? Estudo na casa espírita, retiro na igreja. No entanto, a velhice não tardará. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir o castelo interior, de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos, então sentimento é diferente de emoção, né? De sensação, que é isso que a gente vivencia aí no carnaval, né? Sensação, emoção, mas não sentimento. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos. Que isso, Rafael? Calma. Para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou o Cristo
como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração, a usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Que texto maravilhoso, meus irmãos. E aí fica a reflexão para nós outros, né? O que a gente quer, vida ou morte? Né? Que Deus nos abençoe, que Jesus permita que nós encerremos a nossa reflexão de hoje. A você que me acompanha, meu muito obrigado, um ótimo final de sábado, um ótimo domingo, uma ótima semana e escolhamos a vida. Que Deus nos abençoe a todos. Uma boa noite.